Algo está mudando no mundo dos carros elétricos. A Tesla, sem fazer alarde, apresentou um conjunto de tecnologias que estão transformando a forma como os carros são construídos, como se movem e quanto tempo duram. As montadoras chinesas, que vinham reduzindo a diferença há anos, agora se deparam com um novo tipo de desafio. Não se trata mais de velocidade ou design. O negócio agora é o que está acontecendo por dentro da máquina. Por um tempo, realmente pareceu que a Tesla estava perdendo terreno. As montadoras chinesas estavam acelerando. Elas construíam carros elétricos com autonomias impressionantes, designs modernos e preços que faziam a Tesla parecer cara em comparação. Marcas como BYD, NIO e Li Auto não estavam apenas competindo. Elas estavam vencendo em certos mercados, e vencendo de forma convincente. Os números de venda contavam a história claramente. A BYD ultrapassou a Tesla em entregas trimestrais mais de uma vez. As marcas chinesas estavam se expandindo para além do seu mercado interno, aparecendo na Europa, Sudeste Asiático e outros lugares. Analistas começaram a escrever a sério sobre um futuro onde a Tesla não seria mais o nome dominante em veículos elétricos. A diferença, muitos acreditavam, tinha sido eliminada. Mas essa crença se baseava no que era visível. E as coisas mais importantes que estavam acontecendo na Tesla não eram visíveis. Enquanto a concorrência focava em recursos, preços e volume, as equipes de engenharia da Tesla trabalhavam em algo diferente. Não era um novo modelo, nem uma atualização de software. Eles estavam repensando a maneira física como um carro é construído. A forma como suas peças se conectam. Como sua estrutura se mantém intacta após anos de uso no mundo real. Essas não eram mudanças que aparecem num comunicado de imprensa. Eram do tipo que levam anos para serem desenvolvidas, mais tempo para serem refinadas, e ainda mais para o mundo exterior entender completamente. Na época, a maioria dos observadores olhava para o placar. Entregas. Receita. Participação de mercado. Esses números contavam uma história. Mas dentro das fábricas da Tesla, uma história diferente estava sendo escrita. Era mais silenciosa, mais lenta, e quase ninguém estava prestando atenção nela. E, como se viu, era exatamente esse o ponto. Durante a maior parte do século passado, construir um carro significava montar centenas de peças. Painéis de aço estampados em formatos específicos. Estruturas soldadas seção por seção. Peças fabricadas num país, enviadas para outro, aparafusadas no lugar por máquinas e trabalhadores em longas linhas de montagem. Era um sistema feito para a consistência. E por muito tempo, funcionou. Mas consistência tem um custo. Mais peças significam mais complexidade. Mais complexidade significa mais tempo, mais mão de obra e mais chances de algo dar errado. Cada componente adicional é um pequeno risco. E quando um veículo tem milhares deles, esses pequenos riscos se somam. A Tesla olhou para esse sistema e começou a fazer uma pergunta diferente. Não como construir um carro mais rápido, mas como construir um com menos coisas. A resposta veio na forma de uma máquina diferente de tudo o que já foi usado na fabricação de automóveis. Uma gigaprensa. Uma máquina de fundição tão grande que ocupa um galpão inteiro, capaz de prensar uma única peça de alumínio em uma forma complexa sob enorme pressão. O que antes exigia cerca de 70 peças estampadas separadas agora podia ser produzido como uma única peça unificada. Esse processo se chama gigafundição. E embora o nome pareça técnico, a ideia por trás dele é simples. Menos peças. Montagem mais simples. Uma estrutura mais forte e leve. A parte inferior traseira de um Tesla Model Y, por exemplo, foi um dos primeiros componentes produzidos dessa forma. Depois, a seção dianteira seguiu o mesmo caminho. Engenheiros começaram a explorar se toda a base estrutural do veículo poderia eventualmente ser fundida como uma peça única. As montadoras chinesas perceberam. Algumas começaram a desenvolver seus próprios programas de fundição de grande formato. Mas a Tesla já operava esse processo em escala há anos. Os refinamentos acumulados durante esse tempo, os ajustes feitos após milhares de ciclos de produção,
não eram fáceis de replicar do zero. O que muitos não perceberam foi que a gigafundição não era apenas uma escolha de fabricação. Era um sinal. Um sinal de que a Tesla estava disposta a reconstruir seu processo de produção a partir do zero, em vez de melhorar o que já existia. Esse tipo de pensamento tende a se mover lentamente no início. E depois, tudo de uma vez. A bateria sempre foi a parte mais difícil. Em qualquer veículo elétrico, o pacote de baterias determina quase tudo. Qual a distância que o carro percorre com uma única carga? Quanto custa para produzir o veículo? Como ele se comporta em temperaturas extremas? Quanto tempo permanece útil antes que sua capacidade comece a diminuir? Acertar a bateria, e todo o resto fica mais fácil. Errar, e nenhuma quantidade de design inteligente pode consertar o que vem depois. Por anos, a Tesla usou células de baterias cilíndricas. Pequenas, confiáveis e bem conhecidas. A química por trás delas foi refinada ao longo de décadas. Mas, à medida que os veículos elétricos passaram de produtos de nicho para o mercado mainstream, as limitações do formato existente se tornaram mais difíceis de ignorar. A densidade de energia precisava melhorar. Os custos de fabricação precisavam cair. E a forma como as baterias se conectavam ao resto do veículo precisava mudar. A célula 4680 foi a resposta da Tesla a esses três problemas ao mesmo tempo. O nome se refere às dimensões da célula. 46 mm de largura, 80 mm de altura. Maior do que os formatos anteriores, mas o tamanho por si só não era o ponto. A estrutura interna foi reprojetada para reduzir a resistência e melhorar o fluxo de energia através da célula. O resultado foi uma bateria que podia armazenar mais energia, carregar mais rápido e gerar menos calor durante o uso. Mas a mudança mais profunda estava em como essas células eram usadas dentro do próprio veículo. A Tesla começou a integrar o pacote de baterias diretamente no assoalho estrutural do carro. Em vez de colocar a bateria dentro de um compartimento separado que ficava sob o veículo, o pacote se tornou parte da estrutura. Chamou-se de bateria estrutural, e isso mudou a equação de uma forma que ia além dos simples números de desempenho. O peso diminuiu. O número de componentes foi reduzido novamente. E o veículo se tornou mais rígido, o que melhorou tanto a segurança quanto a dirigibilidade de maneiras que eram difíceis de alcançar com o design tradicional. Os fabricantes chineses de baterias estavam avançando rapidamente por conta própria. A Kato, um dos maiores produtores de baterias do mundo, estava desenvolvendo novos formatos de célula e químicas que eram genuinamente competitivos. A corrida das baterias era real, e não estava decidida. Mas a integração estrutural era um tipo diferente de desafio. Não se tratava de fazer uma bateria melhor e colocá-la no mesmo lugar. Era sobre repensar a relação entre a bateria e o veículo completamente. Essa distinção era fácil de perder de fora. Só mais tarde seu significado total ficou claro. Há uma parte de cada veículo elétrico moderno que ninguém nunca vê. Ela não tem peso. Não ocupa espaço físico dentro da cabine. Não pode ser tocada, segurada ou apontada no chão de fábrica. Mas controla quase tudo. Como o motor responde quando o motorista acelera. Como a bateria gerencia a própria temperatura. Como o veículo interpreta a estrada à frente e decide o que fazer em seguida. Essa parte é o software. E para a Tesla, ele sempre foi tão importante quanto qualquer coisa feita de metal ou alumínio. A maioria das montadoras tradicionais constrói software da mesma forma que constroem carros. Diferentes equipes cuidam de diferentes sistemas. O resultado é um mosaico de programas que funcionam juntos, mas nem sempre de forma suave. Atualizar um sistema pode afetar outro de maneiras inesperadas. E enviar mudanças para veículos já nas ruas é complicado, lento e às vezes impossível sem uma visita física a uma oficina. A Tesla construiu seu software de forma diferente desde o início. Cada veículo na estrada está conectado. As atualizações chegam silenciosamente, geralmente durante a noite, entregues da mesma forma que um telefone recebe um novo sistema operacional. Um carro comprado há 2 anos pode ganhar novas funcionalidades,
desempenho melhorado ou comportamento de segurança refinado sem que o dono faça absolutamente nada. O veículo simplesmente acorda ligeiramente diferente do que era na noite anterior. Esse sistema de atualização over-the-air parece simples. Mas o que ele representa é algo muito maior. Significa que os veículos da Tesla não param de melhorar depois que saem da fábrica. Eles continuam a evoluir. E toda a frota, milhões de carros espalhados por dezenas de países, evolui junto. As montadoras chinesas investiram pesado no desenvolvimento de seus próprios softwares. Várias construíram sistemas de assistência ao motorista que têm um desempenho impressionante em condições reais. As interfaces internas de algumas marcas chinesas são amplamente consideradas entre as mais intuitivas disponíveis. A competição de software é genuína. Mas há uma camada abaixo das funcionalidades e interfaces que é mais difícil de replicar. A Tesla coleta dados de condução do mundo real de sua frota há anos. Cada viagem, cada caso extremo, cada situação incomum na estrada alimenta o sistema. As redes neurais que alimentam a tecnologia de assistência ao motorista da Tesla foram treinadas com um volume de experiência do mundo real difícil de igualar sem uma frota igualmente grande e conectada. O que muitos ignoraram foi que o software não era apenas um produto. Era infraestrutura. Construída lentamente, refinada continuamente e se tornando mais capaz a cada veículo adicionado à rede. Funcionalidades podem ser copiadas. Infraestrutura leva tempo. E tempo, nesta corrida, era algo que a Tesla vinha gastando com muito cuidado. A condução autônoma é uma promessa antiga. Apareceu em vídeos conceituais, conferências de tecnologia e declarações públicas ousadas de algumas das empresas mais bem financiadas do mundo. Prazos foram anunciados e discretamente revisados. Previsões foram feitas e gentilmente recolhidas. E, no entanto, apesar de tudo isso, a tecnologia continuou a avançar. Lentamente em algumas áreas. Mais rápido em outras. Mas sempre para frente. A abordagem da Tesla para a condução autônoma nunca pareceu exatamente com a de mais ninguém. A maioria das empresas que perseguem a tecnologia de autocondução depende de lidar. São sensores que emitem pulsos de laser e medem quanto tempo levam para voltar, construindo um mapa tridimensional preciso do ambiente ao redor. A tecnologia é poderosa. Também é cara e requer poder de processamento significativo para ser interpretada em tempo real. A Tesla fez uma escolha diferente. Câmeras. Uma rede de câmeras posicionadas ao redor do veículo, alimentando dados visuais para uma rede neural treinada para entender o que vê. O argumento por trás dessa escolha é simples. Motoristas humanos navegam pelo mundo usando a visão. Um sistema treinado com dados visuais suficientes, processado por uma rede capaz o bastante para interpretá-los corretamente, pode aprender a fazer o mesmo. Se esse argumento está correto, ainda está sendo testado em escala. O que está claro é que o sistema Full Self-Driving da Tesla melhorou substancialmente ao longo dos anos em que está em desenvolvimento. As primeiras versões eram limitadas, cautelosas, propensas a erros que exigiam correção humana frequente. Versões posteriores lidam com uma gama muito maior de situações com notavelmente mais confiança. A melhoria não foi linear, mas a direção permaneceu consistente. As montadoras chinesas avançaram agressivamente neste espaço. Várias implantaram serviços de robotáxi em cidades específicas, operando sem motorista de segurança em áreas definidas. Algumas fizeram parcerias com grandes empresas de tecnologia para acelerar seus cronogramas de desenvolvimento. A competição de condução autônoma na China é intensa, e a tecnologia produzida é séria. Mas a implantação em zonas controladas e a implantação em ambientes imprevisíveis, variados e do mundo real são desafios diferentes. Um exige dominar um espaço conhecido. O outro exige lidar com tudo o que nunca foi visto antes. Esse é o problema que a Tesla está tentando resolver na maior escala de qualquer empresa que esteja tentando atualmente. Na época, muitos se concentravam em quem alcançaria a autonomia total primeiro. Essa pergunta atraiu a maior parte da atenção e a maioria das manchetes. Mas havia uma pergunta mais silenciosa por baixo dela. Uma que recebeu muito menos atenção.
Não quem chega lá primeiro, mas quem chega lá de uma forma que realmente funcione em todos os lugares. Essa resposta ainda estava se formando. Preço não é apenas um número na etiqueta. É um sinal. Diz ao comprador o que uma empresa acha que seu produto vale. Determina quem pode pagar para participar de um mercado e quem não pode. E na indústria de veículos elétricos, onde governos ao redor do mundo estão tentando acelerar a adoção o mais rápido possível, o preço se tornou uma das armas competitivas mais poderosas disponíveis. Os veículos elétricos chineses construíram sua reputação global em grande parte sobre essa base. Marcas como a BYD produziam carros elétricos capazes e bem projetados a preços que faziam a Tesla parecer uma compra de luxo em comparação. Em mercados onde os compradores são sensíveis a preços, e a maioria dos mercados, isso importava enormemente. Abriu portas que os preços premium mantinham fechadas. A Tesla estava ciente dessa pressão. E vinha trabalhando numa resposta há anos. Mas a abordagem da Tesla para a redução de custos não era sobre encontrar fornecedores mais baratos ou cortar recursos para atingir um número mais baixo. Era mais fundamental do que isso. Cada inovação de fabricação explorada nos capítulos anteriores a este, gigafundição, integração estrutural da bateria, montagem simplificada, era também uma decisão de custo. Menos peças custam menos para fabricar. Montagem mais simples exige menos mão de obra e menos tempo. Uma linha de produção com menos etapas tem menos pontos onde algo pode dar errado, e menos problemas significam menos correções, menos atrasos e menos custos que se acumulam silenciosamente ao longo de milhares de veículos. Esse tipo de redução de custos é diferente por natureza de negociar um preço melhor num componente existente. Negociar economiza uma pequena quantia em algo que já existe. Redesenhar elimina o custo desse algo completamente. A economia se acumula de forma diferente. E ao longo da vida útil de um programa de produção, a diferença se torna significativa. A Tesla também controla mais de sua própria cadeia de suprimentos do que a maioria das montadoras. Produção de baterias, desenvolvimento de software, infraestrutura de carregamento e principais componentes de hardware são tratados internamente, em vez de comprados de fornecedores externos. Essa integração vertical adiciona complexidade em algumas áreas, mas também significa que as melhorias feitas numa parte do sistema podem fluir para outras sem esperar que um parceiro externo alcance o ritmo. Os fabricantes chineses têm suas próprias vantagens estruturais de custo. Acesso a grandes redes de fornecimento domésticas, relacionamentos estabelecidos com produtores de baterias e significativo apoio governamental para o desenvolvimento de veículos elétricos criam uma base que é genuinamente difícil de competir numa base de custo puro. A competição de custos entre a Tesla e as montadoras chinesas não é uma história simples com um vencedor claro. O que é uma história sobre dois tipos diferentes de eficiência se encontrando no mesmo mercado. Um construído de fora para dentro. O outro construído a partir do zero. Qual abordagem mantém suas vantagens por mais tempo é uma questão que o mercado ainda está no processo de responder. Mercados não ficam parados. Eles mudam com as preferências do consumidor, decisões políticas, acordos comerciais e tecnologias que chegam mais rápido do que as regulamentações podem acompanhar. O mercado de veículos elétricos, ainda relativamente jovem para os padrões da indústria, vem mudando mais rápido do que quase qualquer um previu quando começou a tomar forma. Há alguns anos, os veículos elétricos eram em grande parte uma história sobre duas regiões. A China, onde a adoção acelerava a um ritmo que o resto do mundo observava com uma mistura de admiração e preocupação. E os Estados Unidos, onde a Tesla havia construído sua base mais forte e onde sua marca tinha mais peso. Essa geografia mudou. As marcas chinesas de veículos elétricos estão agora presentes em mercados que antes pareciam confortavelmente distantes da concorrência. Showrooms europeus exibem marcas chinesas. Compradores do Sudeste Asiático estão escolhendo marcas chinesas a taxas que surpreenderam as montadoras tradicionais. Os mercados latino-americanos, há muito dominados por veículos a combustão tradicionais, estão começando a ver o mesmo padrão emergir. A Tesla manteve sua posição em muitas dessas regiões. Seu reconhecimento de marca continua forte. Sua rede de carregamento,
Construída ao longo de mais de uma década, continua a ser uma das suas vantagens mais duráveis em mercados onde a infraestrutura de carregamento ainda está em desenvolvimento. Em várias regiões-chave, ser capaz de encontrar um carregador funcionando de forma confiável não é uma consideração pequena. É um fator decisivo. Mas reconhecimento de marca e infraestrutura não tornam uma empresa imune à pressão. Eles a atrasam. Eles criam lealdade que leva tempo para se desgastar. São vantagens, reais e significativas, mas não são muros permanentes. O que muitos ignoraram foi que a expansão global das marcas chinesas de veículos elétricos não era simplesmente uma história comercial. Ela carregava dimensões geopolíticas que moldaram o ambiente competitivo de maneiras que corporações de tecnologia pura não conseguiam capturar. Tarifas impostas pela União Europeia às importações de veículos elétricos chineses mudaram a economia de competir naquele mercado da noite para o dia. Medidas semelhantes noutras regiões criaram barreiras que não tinham nada a ver com qual veículo era melhor projetado ou produzido de forma mais eficiente. Relações políticas, estratégias industriais nacionais e políticas comerciais tornaram-se parte do cenário competitivo de maneiras que as equipas de engenharia sozinhas não conseguiam resolver. A Tesla opera neste mesmo ambiente. Não está isolada das forças políticas. As suas fábricas em diferentes países, as suas relações com diferentes governos e a sua posição como empresa americana no mercado cada vez mais moldado por interesses nacionais, tudo isto tem consequências. O mercado global de veículos elétricos já não é apenas sobre quem constrói o melhor carro. É sobre quem constrói o melhor carro, nos lugares certos, sob as condições certas, na hora certa. Essa combinação é mais difícil de alcançar do que qualquer avanço tecnológico isolado. E as empresas que estão começando a entender isso estão se aproximando da próxima fase desta competição de forma muito diferente do que se aproximaram da última.